João 11, 1 a 46. Faça essa leitura de maneira bastante à vontade. Vá anotando aquilo que Deus fala ao seu coração. Porque além disso que nós estamos vendo, tenho certeza que o Senhor pode te revelar outras lições. Então, eu seguirei direto nos versos que eu vou comentar. Em lugar de ler todo para a gente ter uma visão geral, eu vou direto nos versos. Reflitam comigo. A mudança muitas vezes é desejada, mas quando a gente vai realizar, a gente resiste. Se você observar, é bem provável que você tenha sentado sempre no mesmo banco que sempre chegou e ficou. Ou porque você optou em ficar ali, ou porque o outro já estava ocupado e quando você chega ele já está ocupado, você fica ali, o outro não muda, você também não muda. Veja, o outro não muda, você também não muda. Ou tem alguma coisa que é sua preferência, ficar perto de alguém, ou longe do ar-condicionado, ou perto do ar-condicionado. Desde que eu cheguei, eu tenho sentado ali, à esquerda, terceiro, quarto banco, e eu sempre olho, a gente está sempre no mesmo lugar, tem sempre as mesmas pessoas. Se você olhar na escola, a gente está sempre nas mesmas cadeiras, sempre no mesmo lugar. No ônibus, eu e a Alexandra sabemos esperar. Então, quando a gente vai fazer uma integração, eu não me incomodo, pode vir 10 ônibus. Mas se é de manhã, eu espero para ir naquela janela específica, na cadeirinha alta que ela gosta, do lado da sombra. Não me incomodo, fico ali esperando. Porque a gente tem as nossas preferências. Você vai viajar, escolhe um assento no avião, você tem suas preferências. Gosto musical, doutor Sérgio, o senhor deve ter suas preferências. Mas o senhor toca o que é necessário. Ah, o que é necessário. Porque fazer o que é necessário é que nos leva ao sucesso, ao alcance dos nossos objetivos. Muitas vezes, para sermos felizes, para termos sucesso, precisamos abrir mão de nossas próprias preferências. Quando você já sabe o que prefere e consegue conciliar as suas preferências com a sua jornada para a vitória, maravilha. Por exemplo, se nós decidimos que preferimos servir ao Senhor, e desde cedo escolhemos uma profissão que nos permita servir ao Senhor, a vida será uma maravilha. Mas às vezes as nossas convicções chegam de fato quando a gente já está envolvido, comprometido com algumas responsabilidades sociais e você vê assim, eu nem consigo servir ao Senhor como eu gostaria. Como eu gostaria. Isso também tem a ver com suas expectativas. Porque nós temos nossas missões e nem sempre nos será conveniente o que há a ser feito. Assim, pensando em mudança, pensando em vitória, pensando em sofrimento, consolo, olhando para essa experiência vivida pela família de Lázaro, Lázaro estava morto. As irmãs chorando, pranteando, recebendo visita e consolo. Jesus levou o consolo, mas trouxe também a solução e restituiu a felicidade àquela família. Para isso foi necessário mudança, foi necessário transformação. Então, eu gostaria de caminhar pelo texto com os irmãos, vendo primeiro o verso 4, que diz assim: Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Percebe? Uma doença será o meio para que o Filho de Deus seja glorificado. Eu estou usando nesta impressão a versão NVI, Nova Versão Internacional. Se você percebeu alguma diferença, é esta que eu estou usando.
As dificuldades na vida não são para mostrar como somos fracos. Deus não tem o objetivo de colocar o dedo na nossa ferida para estar sempre mostrando que somos fracos, como se fosse um tirano que se alegrasse com a nossa dor. A nossa dor, ela tem uma função pedagógica. Ela faz parte do nosso amadurecimento. É como vocês que, assim como eu, frequentam a academia, né? Note, pelo meu porte físico e pelo meu bronze, eu frequento a academia, eu surfo. Veja, sim, as pernas são finas, porque perna de surfista é fina, né? Então, o bronze você vê aqui que eu vivo na academia e surfando. Quando a pessoa vai para a academia, nos primeiros dias ela sente algumas dores, esforço, mas aí ela vai pegando mais peso, mais peso, mais peso, mais peso, e aquela dor vai desaparecendo. Então, estes momentos em que a gente experimenta a dor, o sofrimento e encontra as nossas limitações, são momentos quando a gente está se preparando para avançar mais um estágio, mais uma etapa na vida e na caminhada ao lado do Senhor. As dificuldades não são para nos mostrar como somos fracos, nos humilhando, mas oportunidades para conhecermos o poder de Deus. Oportunidades para conhecermos o poder de Deus. Ou vocês não lembram quantas pessoas e até mais nós mesmos, quando tudo vai bem, vai lá assim, Deus existe. Deus existe. Mas quando as coisas fracassam, aí dizem, preciso de Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus existe, eu quero estar mais próximo dele. Há pessoas que só se aproximam de Deus quando tudo vai mal. Por isso o sofrimento muitas vezes nos ajuda a voltar ou entender como Deus faz o que nós não somos capazes. E aí eu lembrei de uma história, nem sei se já contei isso aqui, de um problema no barco, no navio, correndo o risco de naufragar. E o garoto em paz. Um passageiro daquela viagem disse, garoto, você está tão calmo. Por quê? Ele disse, o meu pai é o capitão desse barco. Se o seu pai é aquele ali, ele disse, mas ele só está reclamando, só está brigando, e você está em paz? Está tudo bem. Quando ele se aquietar, é porque ele vê que está tudo perdido, não pode fazer mais nada e vai orar. Aí eu me preocupo, porque eu sei que o caso é grave, porque ele agora se aquietou e está pedindo a Deus. Tem gente que é assim. Espera a última hora, para lembrar que Deus se alegra em nos libertar. No verso 11 até 13, 14, diz assim. Depois de dizer isto, notem, né, de 4 até 11, alguma coisa aconteceu e eu estou pulando para 11. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Há pessoas que não veem ou não querem ver o óbvio da dureza da vida. O óbvio da dureza da vida. A nossa versão bíblica em português, ao longo do tempo, tem recebido algumas atualizações, não no seu original, mas na tradução, para que ela se torne mais simples, mais acessível ao entendimento.
Porque há coisas no vocabulário que muitos não entendem. E aí você tem que estar olhando o lado. Eu gosto das versões arcaicas. Eu sinto prazer em experimentar aquelas expressões antigas. Mas para usar para uma reflexão, o mais útil é o que as pessoas entendem, para a gente não ter que estar lendo e explicando, lendo e explicando. Assim, o que é que eu quero falar? Às vezes na Bíblia você vê lá algumas coisas que foram escritas, que no original é uma palavra mais dura. Mas aquele que fez a tradução, e toda tradução é uma traição de qualquer original, porque você não vai conseguir fazer igual, a pessoa procurou uma palavra mais leve, para não chocar, para não ferir. Por exemplo, em alguns lugares onde você vê que o crente dorme, o que está escrito ali é que ele morreu. Em Corinto, quando diz lá, há entre vós alguns que dormem, não é que morreu. Mas é muito pesado, há entre vós que por causa disso está morrendo. Aí a pessoa para, fica igual Alexandre preocupado quando leu que Saulo caiu do cavalo. Aí vai ficar tempos e tempos pensando até entender a mensagem daquilo. Mas há pessoas que não entendem a dureza da vida ou que querem fugir dela. Os problemas estão na sua cara, digamos assim, e eles fazem de conta que não existem. É um jovem que ainda não tem definição do que deseja para a sua própria vida, o que quer fazer da vida, como quer servir ao Senhor, como será a sua profissão, quanto acha que precisa ganhar para se sustentar, quais são os seus sonhos, como vai financiar isso, que pensa que vai ficar na casa dos pais a vida inteira. Aí chega aos 40 anos e ainda está lá, bom dia papai, bom dia mamãe. 15 para meio-dia ainda, eu vou dar mais um cochilo. Um jovem de 40 anos. Tem, não tem, gente? Tem. Há pessoas que ficam soltas na vida, esperando que as coisas aconteçam e não agem para acontecer. Há casais que veem todos os dias o relacionamento se acabando e fazem de conta que nada aconteceu. Sabe aquele seu vizinho que ele acorda na madrugada, quebrando o pau em casa, o ciclo do pau, tá quebrando tudo lá. Aí você não consegue dormir. Aí meio-dia você acordou assim porque não dormiu, era um domingo, você perdeu a igreja, bota a cabecinha assim com medo na janela, aí vê todo mundo num churrasco, em festa, às vezes são até crentes, estão ali orando. Diz, oi, não estava quebrando o pau ontem e agora está ali agarradinho? Que falsidade! Não, irmão, que verdade. Porque quando eles viram a diferença, eles trataram a diferença do jeito dele, do jeito da cultura deles. E por tratar a diferença, foi embora a indiferença e volta a alegria, o amor. Agora tem aqueles que a gente assim, isso é da época de Sérgio, Ayrton e Lolita. Milhões de anos casados foi Ayrton e Lolita. Um dia se separaram, né? Quando eles se separaram eu era criança. Mas aí Ayrton e Lolita separou e eu via o povo comentando, né? Naqueles encontros assim, no salão de beleza, né? Minha mãe era costureira, então eu escutava muita conversa. Ayrton e Lolita, o que é Ayrton? Ah, meu filho, é porque eles eram 40 anos casados e separaram. Ninguém via uma confusão, digamos assim, e do nada, acabou. Porque não tratavam as questões. Se você não for ao médico ver quais são as suas doenças, de uma hora para outra, fulano, morreu. E que? Tanta coisa, viu? Tanta coisa. A vida é dura. Nem sempre teremos o que precisamos vindo do mundo. Até mesmo de quem a gente ama e nos ama. Porque nem sempre o outro vai ter condição ou terá o entendimento que precisa te entregar aquilo. A vida é dura. A vida é dura. Existe morte, existe morte. Existe dor, existe dor. Sabemos que vai acabar, porque um dia Ele mesmo enxugará toda a nossa lágrima. Mas enquanto esse dia não chega, a vida é dura. E a gente precisa
encarar a vida de frente. Temos problemas? Temos, vamos resolver. E Deus está disponível para nos ajudar. Somos problema? Somos. Vamos resolver. E Deus está à disposição para nos ajudar. E qualquer problema, ele vai ser resolvido a partir da nossa mudança. A partir do momento que eu mudo e passo a lidar com essa situação de forma diferente. E seguindo para versos 17 a 21, depois a gente dá um pulo para 32. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela estava lá sendo consolada, correu, viu Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, lá no verso 32, a gente vê assim: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez. Muitas pessoas sofrem por pensar que Jesus está distante. Há pessoas que não entendem que têm responsabilidade sobre suas próprias vidas, que estão sempre achando que algo que poderia ser feito em seu favor não foi feito. Criam problemas o tempo todo, mas sempre encontram um patrocinador. Foi você que fez isso. É você a causa. É você a origem. Sim. E tem pessoas que não entendem a presença de Deus constante em suas vidas ao seu lado. Tem pessoas que não entendem que já passaram por tantos problemas, mas se não fosse a misericórdia do Senhor, a vida dela já teria acabado, já estaria pior. E é sempre uma nova oportunidade para recomeçar. Ainda há esperança. Há pessoas que oram dizendo: eu não sei por que o Senhor fez isso comigo, quando se sentem castigadas, porque acham que não merecem uma orientação, um treinamento, um desenvolvimento para as etapas da vida. Há pessoas que pensam que Deus para de trabalhar e que despreza o seu povo. Senhor, se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Deus está ao nosso lado. Jesus caminha conosco, às vezes a gente não enxerga. Mas é necessário mudança, transformação. Ver com o coração que Deus está conosco e nele podemos confiar. Que Ele nunca nos abandona. E entender que mesmo Ele estando ao nosso lado, a nossa vontade pode ser contrariada. A nossa preferência pode ser frustrada, desde que isso seja melhor para nós e que cumpra um propósito maior nos planos de Deus. Ora, Ele entregou-se a si mesmo por inteiro. Que nos custa, de vez em quando, entregar partes da nossa vida? Nada se compara parte da nossa vida à vida inteira que o Senhor entregou. Jesus está ao nosso lado, sempre. Nós nunca estamos desprezados, mas muitas vezes nós ignoramos a boa vontade do Senhor em cuidar de nós, e nós é que caminhamos para distante dele, quando somos egoístas, quando escolhemos apenas o que queremos, quando não olhamos em nosso redor e não vemos o que as pessoas precisam.
não vivemos e entregamos o amor. Sim, nós esquecemos que Jesus está ao nosso lado e não vivemos o que Ele ensina. E por isso, sempre sofremos um pouco mais. Verso 23 ao 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar a ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí ele lança o desafio. Há pessoas fortes para aceitar as dores da vida e fracas na fé e no entendimento do poder de Deus. Está lá o problema, é forte e corajoso para enfrentar, mas não tem força suficiente para dizer que muitos passos na vida só serão dados pela fé. Porque existe uma divisão entre o possível e o impossível. O possível está dentro das nossas responsabilidades e autonomias. O impossível, Deus trabalha nele. É lá que Deus opera. Deus opera no impossível, porque lá o homem encontra a sua limitação e diz: daqui eu não vou. Aí o Senhor diz: comigo você vai. Bora. E avança. Quanto mais nós temos conhecimento, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós sabemos fazer as coisas, resolver problemas, menos a gente procura a Deus para aquilo. Pensa assim, senhoras e senhores que são habilidosos na cozinha, vocês oram ao Senhor para fritar um ovo? Não. Há quem nem receita use para isso. Mas se alguém disser: preciso de você hoje para preparar o jantar para a igreja toda, porque não tem alguém na cozinha, aí você diz: Senhor, dá-me a tua luz, me protege, orienta-me para que eu não erre no sal. Eita, quem não come sal, Senhor, já começa a joelho em terra. O outro vai dizer: um jantar, isso não é nada. Porque aquilo que você sabe que pode resolver, você entende que não precisa incomodar a Deus por isso. E aí, às vezes, esquece de agradecer a Deus por aquilo, porque, Senhor, te agradeço porque sou capaz de, para a tua glória, fritar esse ovo. Senhor, te agradeço porque sou capaz de, para a tua glória, preparar aquele jantar. Senhor, eu te agradeço porque, para a tua glória, eu posso dirigir esse ônibus hoje. Eu posso dar esta aula, eu posso pilotar esse avião, eu posso ir lá no espaço nesse foguete. Senhor, eu posso fazer essa banhada aqui, essa bainha dessa calça. Muito obrigado. Todo passo que nós damos é um passo de fé em alguém. Mas os passos que nos levam à vitória são os passos que nós damos pela fé no Senhor. Eu creio que o Senhor me deu a vida e que esse chão não vai cair. E pela fé eu vou dar mais um passo. Porque é quando a gente caminha sentindo o Senhor ao nosso lado, nunca distante. Então há pessoas que são muito fortes para dizer: fulano está doente, eu aceito a vontade de Deus e a vida é isto. Mas não tem coragem de dizer: fulano está doente, a vida é isto, a vida é dura. Mas, Senhor, eu estou sofrendo e te peço que, se é para a tua glória, não permaneça a minha vontade, mas a tua. Por favor, Senhor, me dá esta cura, porque eu estou sofrendo e eu sei que nenhum médico vai resolver, que a ciência não tem solução, não há solução para esse caso, mas a tua vontade é soberana e, se tu quiseres, ó Senhor, isto será resolvido. Isso é um passo de fé. Você vê muita gente pedindo oração por doença, mas você não tem ideia de quantas pessoas estão doentes e não estão nem aí para dizer ao Senhor que estão sofrendo.
ela havia aceitado aqui. Morreu. Sim, mas e o outro passo? E a ressurreição? E você não crê na ressurreição? Um dia alguém estava me perguntando se eu creio em vida fora da terra. Eu não pretendo participar de nenhum debate nem dar entrevista para explicar isso, mas eu vou dizer alguma coisa. Se eu acredito em vida aí fora pelo espaço, e o que eu acho de quem acredita? Primeiro, eu me esforço o máximo para não achar nada de ninguém. Eu posso analisar a atitude, mas a pessoa eu não tenho condição de analisar. Eu não sou perfeito para julgar ninguém. Eu posso analisar a atitude, porque todos nós podemos repetir ou evitar a atitude. Mas falando sobre vida fora da terra, inteligência, a minha resposta foi o seguinte: eu não ignoro o poder de Deus, que é infinito, e a vontade dele é soberana. Se ele quiser que tenha, tem, porque ele criou tudo. E quanto às pessoas, como é que eu vou criticar ou discordar ou pensar algo sobre alguém que acredita em vida no espaço, quando eu acredito em vida após a morte? Eu acredito em ressurreição. Quem é o doido maior, se você está pensando nisso? Eu acho que eu tenho fé em coisa muito maior. E eu vivo segundo a minha fé, pensando nessa ressurreição, na vinda do Senhor, e a esperança que está no meu coração é essa. Se tiver lá outras pessoas vivas também, será um bom lugar, ninguém vai me assustar. Precisamos sim viver acreditando que Deus opera no impossível, mas que não é para a nossa própria vontade, é para a glória dele. E seguindo, vemos no verso 39 a 44, e eu lanço para você o desafio de, lendo o 35, que é simplesmente Jesus chorou, gastar tempo da sua vida estudando sobre esse verso. O Verbo se fez carne e sofreu na carne por nossas doenças na alma. Esse é o verso mais curto e mais profundo que temos. Jesus, vendo a morte, que tem sua origem no pecado, chorando porque era homem, o Verbo se fez carne e se derramando, demonstrando a sua tristeza porque ele sofreu vendo a morte. É de uma profundidade muito grande. O Verbo se fez carne, sofreu na carne por nossas doenças na alma. Reflita e estude mais sobre esse verso. E entenda como Deus é um Deus que não está distante, que se aproxima. Não que não nos entenda, Ele nos entende plenamente, mas é que nós não o entendemos. E assim como aquele índio que fica de joelhos para falar com o índio pequenininho para que ele não se espante, Deus se revela a cada um de nós à medida que nós podemos suportar. Para um vai na sarça, para o outro se faz carne. João, quando viu as coisas que viu, desmaiou, né? Se fosse eu desmaiava e corria desmaiado mesmo. Não é porque eu estou desmaiado que eu não vou correr, eu correria do mesmo jeito. Deus se revela como cada um pode receber. E ele se fez carne para que a humanidade pudesse entender o amor dele. E mesmo assim, nem todos ainda entenderam. Então, seguindo para 39 a 44, diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Amados, 4 dias. Então, quem diz, será que ele estava morto? Será que foi um cochilo? O que é que foi aquilo e tal? 4 dias, é porque naquele tempo não tinha autópsia. 4 dias já dava para dizer, morreu mesmo. 4 dias já está fedendo, morreu. Então, Jesus ressuscitou Lázaro porque ele estava morto. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Observe. Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro estava sepultado, uma pedra na frente, enrolado com panos, fedendo. O Senhor mandou que ele viesse, mandou tirar todas as amarras e seguir a vida. Mudança, transformação, desafio. Quantas pessoas desejariam pegar os seus problemas, os seus erros, colocar num buraco, numa gruta, numa sepultura, colocar uma grande pedra e dizer assim que ninguém mexa nisso porque vai feder. Aqui estão os meus erros, aqui estão os meus problemas, aqui estão todos os meus pecados. E eu não quero que ninguém tenha acesso a eles, eu quero parecer que eles não existem. Ou será que muitas vezes a gente não faz isso? Vai isolando os problemas como se não existe, fazendo tudo para que ninguém mexa. Porque vai feder. Vai feder. Quando o Senhor Jesus se envolve em nosso socorro, porque nós pedimos, Ele tira a pedra que nos impede de resolver e viver, realizar a mudança, consertar os erros e viver. Ele tira tudo que está nos prendendo, tira todas as faixas. Ele nos faz andar diante de todos, de modo que todos nos vejam, nos reconheçam, e apesar de estarmos a algum momento podres, fedendo, andamos limpos e vivos para a glória de Deus, pelo milagre que Ele opera em nossa vida. Saulo, que transformou-se em Paulo, que mudança de vida, porque Deus operou e aquele era outro. A mulher à beira do tanque, o homem no cemitério, e cada um de nós, ou há aqui neste templo alguém hoje que pensa que nunca pecou, que nunca errou. Há aqui hoje que pode pegar o microfone e fazer como Samuel, dizer: levante-se o primeiro que quiser falar sobre minha vida, porque não há nenhum erro. Eu dou a oportunidade. Quer dizer que eu já estou correndo, né? Não há ninguém. Não conheço ninguém que não tenha nada escondido atrás de uma pedra. A pedra da dúvida, a pedra do orgulho, a pedra da soberba, a pedra da arrogância, a pedra do medo, a pedra da ignorância, a pedra do engano. Tem pedras que nós colocamos diante de nós para esconder que precisamos mudar, que temos erros em nossa vida e que não somos capazes de consertar sem a ajuda de Deus. Todos os dias, e agora o Senhor nos diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Está com medo que isso vá trazer um mau cheiro? Eu te garanto. Deixa feder. Eu vou resolver. Eu vou tratar de você. E você vai caminhar livre destas coisas que estão te aprisionando ao sofrimento, que fazem as pessoas que te amam em teu redor sofrer, que até mesmo elas gostariam de esconder.
mas eu vou te ajudar a resolver. Tirai a pedra. Sim, o Senhor nos dá consolo, o Senhor nos dá livramento, mas nós precisamos, diante dEle, atender esta voz que diz: tirai a pedra. E vamos resolver as coisas que precisamos resolver, para que Deus seja glorificado através da tua vida. Que o Senhor nos ajude a tirar estas pedras. Amém. Eu gostaria que você, que pode abrir o seu texto, por não conhecer de cor, Números 6, versos 24 a 26. Você que está nos acompanhando no vídeo, você que está aqui, Números 6, 24 a 26. Eu vou orar e quero que antes você leia comigo esse texto na sua versão em silêncio, apenas internalizando esta mensagem da seguinte forma: coloque a sua mão no seu coração. Sinta este coração bater. Sinta a vida que Deus te deu. Saiba de uma coisa: hoje mesmo, você pode dar o passo de mudança que precisa para ser mais feliz. Sinta seu coração e use essa sua mão abençoada, criada por Deus, para abençoar-se a si mesmo e ao seu coração. Fale assim para Ele. Leia para você, dizendo ao seu coração: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo quanto aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém.